Boa noite, pessoal. Primeira coisa, vocês estão vendo minha tela aí? Sim. Sim, né? Eu estava aqui falando aqui com os colegas que já tinham entrado na aula. Hoje, como, assim, os três assuntos dessa aula que inicia hoje é um pouco mais detalhado, então, para a gente não emendar e acabar misturando um pouco, então eu vou dividir eles em duas partes. Então, nossa aula de hoje, nosso assunto, né, teoria monetária. O que é que fala essa teoria monetária? Inflação, taxa de juros e câmbio. Então, hoje eu vou falar mais de inflação, ou mais não, só de inflação, e vamos deixar a taxa de juros e câmbio para a próxima aula, que será quinta-feira. A gente está antecipando a aula de que seria amanhã, dia 20 para hoje, dia 19, e quinta-feira, dia 22. A gente retorna. Bom, vamos lá. Teoria monetária, inflação, taxa de juros e câmbio. De cara, quando a gente fala de inflação, quando a gente não nem fala, quando a gente ouve o nome inflação, a gente sempre remete, digamos, é até natural, algo não muito bom, porque quando diz assim, não, a inflação está alta, é o que a gente vê com mais frequência, ouvir, na verdade, né? Então, quando diz, não, a inflação está alta, aí a gente lembra de que, eita, vai subir tudo, vai subir preço de carne, vai subir preço de roupa, vai subir preço de tudo. Então, aí quando se ouve o nome inflação, sempre a gente associa a aumento. Só que nem sempre inflação traz isso. Ela reflete isso. Vou explicar mais na frente um pouquinho. Teoria monetária é o nome dado ao estudo do funcionamento do sistema monetário no ambiente econômico. De todas as formas de riqueza sob o aspecto financeiro, a moeda é a que possui maior liquidez em relação a todas as outras, ou seja, é a forma que é mais facilmente passiva, de ser convertida em meio de troca da economia ou em dinheiro vivo. Então, a primeira coisa, digamos assim, quando a gente for falar sobre teoria monetária, é sempre fazer associação à questão da moeda. Lógico que nos mercados financeiros, digamos assim, mais trabalhado no setor econômico, vou exemplificar, na Bolsa de Valores, a moeda em si, digamos, ela não é específica, ela vai ser trabalhada de acordo com a sua característica. Uma coisa que eu posso tentar exemplificar é a questão do dólar. Dólar é uma moeda, só que você não trabalha apenas o dólar como único. Existe o dólar turismo, existe o dólar comercial, existem outras nomenclaturas. Os mais comuns, digamos assim, com relação ao dólar, é mais visto, é o dólar comercial e o dólar turismo. O porquê dessas diferenças e o que é que tem a ver com essa, digamos assim, questão de maior liquidez? Porque esses dois tipos de moedas, elas são as mais comuns de se trabalhar, por serem as mais vistas, digamos assim, elas se tornam mais comuns e são possíveis de, como é que eu posso trazer, de entendimento ou de utilização. Um exemplo, deixa eu voltar para cá. Um exemplo do entendimento do que é essa facilidade ou essa liquidez, né, que tem a ver com nossa disciplina anterior, né? Eu falei um pouco sobre ativo e passivo, e dentro do ativo existiam algumas características, ou alguns grupos e subgrupos, questão de bens e direitos, e dentro dos bens tinha o que era disponível. Então, João Paulo, mas aí você disse que disponível é aquilo que eu poderia usar de imediato.
A gente trazendo esse entendimento para a questão de ações, né, de bolsa de valores, quando eu falo o exemplo de dólar comercial e o dólar turismo, que é mais fácil você transformar ele de forma líquida. É algo que é utilizado com maior frequência. E se a gente for botar na balança, o dólar comercial é mais forte, digamos assim, do que o dólar turismo. Por quê? Pela própria nomenclatura, né, só vai usar o dólar turismo em situações que você vá a passeio, a algo que não seja de movimentação diária. Só para fazer uma comparação, se quem for comprar um dólar hoje, se ele vai comprar dólar apenas para investimento, é uma coisa, mas se você vai comprar dólar para utilização, se for na área comercial, ele vai ser mais caro do que se você for, por acaso, comprar dólar para viajar. Dependendo da forma com que você for viajar, é amarrado você comprar o dólar turismo. Exemplo, quem for comprar quem for viajar para os Estados Unidos, por exemplo, e for por uma companhia de turismo, é normal você comprar o dólar turismo e ele se tornar menos valioso, né, do que o comercial. João Paulo, mas se eu por acaso quiser comprar o dólar, se eu for uma pessoa física, eu vou passear e quero comprar o dólar, digamos, o dólar comum, eu posso? Pode, mas aí você pode ser taxado com a utilização, com a entrada desse dinheiro em espécie. Detalhando, eis um exemplo, que hoje eu não lembro quanto é que está o dólar, mas digamos que esteja R$4, um dólar corresponde a R$4. Né? Se você for comprar um dólar, se você for comprar um dólar comercial, ele vai custar, sei lá o quê? Vou tentar fazer uma comparação aqui. O dólar comercial vai estar custando R$4,10, um exemplo. Aí, se você for comprar o dólar turismo, ele vai estar custando R$4 e... geralmente a variação em torno de, sei lá, R$4,05. João Paulo, mas aí o dólar turismo está mais barato? Em determinadas situações, ele pode se comportar como mais barato. E o dólar comercial ser um pouco mais caro. Por quê? Pela utilização. João Paulo, mas não seria o contrário? Sim, de certa forma, a análise que a gente faz para a utilização, enquanto empresa, é a forma contrária. Mas se você for comprar para gastar, digamos, em espécie, né, vai ser mais ou menos dessa situação. Você vai pagar um valor menor. Por quê? Se você comprar o dólar turismo, ele não vai ter tanto peso lá. O entendimento poderia ser o contrário, mas você está indo para gastar, ele deveria valer mais, né? Mas justamente, se você quer gastar, você tem que comprar mais dólares para poder gastar lá. Isso é uma situação que eu não me lembro hoje quanto está o valor do dólar, né? Eu sei que até onde eu sei está mais de R$4. De todas as formas de riqueza... já falei sobre aqui. Tá. Os economistas atribuem geralmente 3 funções indispensáveis para que determinado bem seja caracterizado como moeda. Primeiro, constituir um meio de troca. Significa que aquele material deve ser capaz de viabilizar a ocorrência de milhares de trocas a cada momento. Aí... você pode entender como moeda a questão da espécie é uma coisa. Para essa situação aqui, como eu coloquei, de você utilizar como troca a mercadoria, é um tipo de moeda que você pode ter, ações, bolsa de valores, né? São tipos de moeda, uma nomenclatura dada a um tipo de moeda. Utilização como unidade de conta, isso quer dizer que aquele determinado bem passa a ser usado como referência na aferição de valores, de serviços e bens, e unidade para permitir o cálculo econômico do valor das trocas realizadas.
Aí vem, talvez, um entendimento justamente disso, dos tipos de dólares, né? Se ele é comercial, se ele é turismo, se ele é o dólar comum, porque quando a gente, digamos assim, ouve com a frequência normal, se você não vai ver ou ouvir alguma reportagem do ramo financeiro, é sempre dólar, dólar é uma coisa só. E dependendo da utilização, da forma com que você vai utilizar, ele vai ter essas variações e por tabela ter tipos de unidades. Dólar turismo comercial, o dólar em ações também é uma forma. João Paulo, mas dólar por dólar não é um só? A moeda, nomenclatura de moeda, sim, mas se você for analisar como ele é utilizado, como ele é gasto, como ele é investido, só para fazer trazer uma situação, né, que ontem, eu acho que foi ontem, entre ontem e hoje, não me lembro a data que aconteceu isso. O quê? O Guarani é uma moeda do Paraguai. Até semana passada, o real valia, a moeda real tinha maior valor do que a moeda Guarani. Só que digamos assim, deu uma louca no mercado financeiro que hoje o Guarani estava valendo mais do que o real. Quais as situações? Antes, muitos brasileiros pegavam o real, atravessava a fronteira e transformava em Guarani e lá comprava mercadoria do Paraguai, com valor, pelo Guarani ser mais fraco do que o real, antes, fazia essa troca de moeda e comprava lá. Era maior vantagem, né? Só que com essa doida que deu hoje no mercado financeiro, né, com relação a esses dois tipos de moeda, o pessoal do Paraguai vindo para o Brasil trocar o Guarani em real para comprar aqui mercadoria. Quando digo aqui no Brasil, mas para ele já principalmente próximo à fronteira, né, Foz do Iguaçu, então só passando a ponto da amizade e que em sua história, em sua maior situação de compras entre os países, era um volume muito grande de pessoas do Brasil e do Paraguai. E hoje foi o contrário. Pelo menos hoje, eu não sei até quando vai durar essa valorização da moeda paraguaia. Hoje está ao contrário, está um volume maior de paraguaios entrando no Brasil para comprar. Para vocês verem como essa questão de referência, né, de valores ou de aferição, digamos assim, de valores com base em serviços e, no caso, esse exemplo que eu dei, de bens. Emprego como reserva de valor. Esta terceira função da moeda faz referência à necessidade que o material tem de reter o seu poder de compra por um longo período de tempo. Aqui já é uma situação bem interessante. Não é comum, digamos, na nossa realidade, na nossa região, acontecer esse tipo de situação, onde ela vai ter, digamos, um poder de durabilidade daquele valor. Como é que eu coloco, né? Reter o seu poder de compra por um longo período de tempo. Não porque há sempre uma tendência na nossa realidade aqui, que aí já falando na questão da inflação, embora a inflação esteja alta, mas não tem uma variação muito grande de valor dos bens, né? Mas, em contrapartida, ele sempre está tendo um aumento, seja por qualquer situação específica, mas sempre está tendo um aumento. Um exemplo, e aí a gente pode até entender, talvez seja se não o único, mas um dos poucos que você pode entender como, digamos assim,
que poderia ter durabilidade no seu valor de compra seria o combustível. Seria, né? Ou é algum. Bom, Paulo, mas assim, não porque o valor do combustível está aumentando. Para você ver como deveria ser, o que se poderia manter como, se você compra, vamos tratar como refinaria e posto de combustível. Ele deveria se manter porque se o petróleo estivesse com o valor fixado, não estivesse passando por aumento nas refinarias, por tabela o preço ia se manter na refinaria, ia passar para as distribuidoras iam passar para os portos, e ali ia ter um valor desde o, digamos assim, do valor de compra, né, como eu coloco aqui, do valor de compra, ele ia se manter por um longo tempo, a não ser que houvesse um consumo total e que na nova, no novo reabastecimento tivesse esse aumento, que é o que acontece. Mas um dos fatores que não eram, um tipo de bem, né, de produto, que não era que era para se manter esse valor de compra por muito tempo, seria o combustível. E que hoje está o que está, né? Hoje a gente compra, hoje a gente abastecer, o preço do combustível está X, quando é próxima semana está Y, aí quando é na outra semana ele poderia estar mais alto, ele sabe que ele vai estar um pouco menor, sempre tem essas ondulações, né? Que tem a ver com um pouco da inflação, tem a ver um pouco da inflação. Só um detalhe que eu acho interessante nesse exemplo que eu dei do combustível é que os postos, eles são espertos, né, digamos assim, são inteligentes para eles, mas são espertos e acabam prejudicando o consumidor com relação à seguinte situação. Quando ele compra o combustível, sei lá, vou dar aqui um exemplo. Digamos que ele compra o combustível a R$ 2 o litro. Beleza, aí ele vai vender aí a 4,50. Aí, a refinaria lá aumenta o preço do combustível, que antes ele comprou por R$ 2, aumentou para ele comprar por R$ 2,50. Só que ele não espera o combustível que ele já tem no seu posto ser consumido, ser vendido, para quando chegar um novo reabastecimento, aí sim ele aumentar o preço. Digamos que ele ainda tenha lá 10 mil litros que ele comprou a R$ 2, mas porque na refinaria já aumentou o preço para R$ 2,50, ele mesmo os 10 mil litros que ele comprou a 2, ele vai e aumenta o preço também, o preço final. Se antes era 4,50, ele já bota 5, um exemplo. É o que eles fazem. E quando é o contrário, quando eles compram a 2,50 e a refinaria baixa para 2, mesmo eles tendo ainda uma quantidade de litros lá no posto, que foi compra a 2,50, eles não diminuem o preço final. Aí vão parar, mas aí, de certa forma, eles estão certos, porque ele comprou a 2,50 e não é porque baixou na refinaria, mas aquilo que ele ainda tem em estoque, né, digamos assim, ele comprou mais caro, ele tem que esperar acabar para poder baixar o preço, né? Faz sentido. Mas por que não fazem o contrário também? Na primeira situação que eu citei. Quando eles compram mais barato, a refinaria aumenta, só que ainda tem litros ainda de quando ele comprou mais barato, mas mesmo sem esperar terminar o que ele já comprou, o que ele havia comprado mais barato, eles aumentam o preço final. É um negócio bem interessante, né? Para a gente, às vezes a gente vai acompanhando, principalmente para quem tem transporte, né? Que vai verificando, vai abastecendo, aí vai ver o gasto que vai aumentando, o valor do litro. Mas a gente, às vezes, mesmo assim, a gente não presta atenção. O quanto estava de combustível há, sei lá, 6 meses atrás. Aí eu pergunto a vocês, quem é que lembra aqui do preço do combustível em janeiro, do litro de gasolina, sei lá, um exemplo. Gasolina comum, quem é que lembra o preço aí de gasolina comum de janeiro? Alguém? Ninguém. Eu não lembro. Eu tô tentando lembrar aqui também.
Janeiro. Eu não De lembro. ja- E é porque fazem apenas 3 meses, né? Basicamente, 3 meses e alguns dias, e a gente não consegue lembrar. Agora, assim, quando o valor do litro, a gente não consegue lembrar. Mas se a gente percorrer uma determinada distância com uma determinada frequência e o quanto a gente abastecia, aí a gente vai se tocar que realmente está mais caro. Lógico que a gente sabe que está mais caro. Mas um exemplo, pronto, eu faço um determinado percurso que geralmente não, entre dezembro e janeiro, não, entre até outubro, novembro do ano passado, esse percurso, eu abasteci meu carro com R$ 80, botava R$ 80 de gasolina. Fazia o percurso, rodava lá, voltava e deixava indo uma certa quantidade de litro no tanque. Hoje, o mesmo percurso que eu faço, eu já não consigo fazer ele apenas colocando, abastecendo R$ 80. Já tenho que botar 100. Então, e assim, João Paulo, você se lembra de quanto você pagava lá em novembro, mais ou menos? Não, também não me lembro. Mas eu sei que está mais caro, vai estar mais caro, porque a gente, embora a gente veja nos postos de combustíveis o preço maior, mas a gente só tem certeza quando pega essas situações. Eu sei que está mais caro porque o percurso que eu fazia, que eu botava R$ 80, agora eu estou tendo que botar 100. E isso, digamos, é um percurso. Aí para alguém aí que tem, sei lá, uma moto e vai trabalhar todo dia e volta, e antes abastecia a moto, sei lá, botava R$ 20 por semana, ou R$ 15 por semana, ou já dá tempo de botar 20 ou 25. Aí a gente vai percebendo mais ou menos assim essa questão de variação de preço. Porque a gente tem aquela, digamos assim, a rotina, né, para esse exemplo de combustível, de estar abastecendo com de acordo com aquele período. É bem interessante a gente ter esses entendimentos. Que também tem a ver um pouco com a alimentação. Eu sempre gosto é uma frase que eu repito, mas não tem como não repetir. Quando eu vou fazer feira, né? Aí faço a feira. Quando chego em casa, que eu vou tirar a feira dentro do carro, aí eu faço, mas rapaz, 4 sacolinhas deu mais de R$ 100. Aí você fica, minha Nossa Senhora. Eu sempre digo isso e me assusto, mas na hora, não, tá. Eita, a feira tá mais cara, tá dando maior. Mas a gente só percebe, assim, digamos assim, não é que só percebo. Eu tenho uma certeza que só vou ter a certeza de fato quando eu vou tirar a feira dentro do carro é que eu vejo 4 sacolinhas dando R$ 140, R$ 150. Ah, João Paulo, mas depende do que comprar, né? Não, eu sei que depende do que comprar, mas como eu compro, a gente assim, tem uma noção de fazer a feira comprar. De uma rotina, né, professor? Oi? A análise de uma rotina, né? Um negócio bem interessante. E daqui uns dias a gente vai comprar pouca coisa. Verdade. O professor de economia, Gregory Mencken, esse nome aí não dá para mim não, define moeda como o conjunto de ativos da economia que as pessoas usam regularmente para comprar bens e serviços de outras pessoas. Aí, ó, a gente já faz a referência à nossa disciplina anterior. Conjunto de ativos. O que é que eu posso citar como ativos para comprar bens e serviços de outras pessoas? Quem é que pode me dizer aí que tipos de ativos eu posso utilizar para comprar bens ou comprar serviços? Se eu entendi bem a pergunta, seria o caixa? O caixa seria um ativo que eu posso utilizar, dinheiro, né? É o dinheiro.
que mais eu posso utilizar para comprar bens e serviços? Saldo em conta corrente, Saldo bancário. né? Saldo bancário. Estou falando de bens, né? Assim, estou falando dentro de ativos que poderia ser bens. E o que eu poderia utilizar como direito para comprar bens e ativos? Eu quero falar. Essa é uma pergunta boa. Tem a ver com crédito. Qual tipo de direito eu posso utilizar para comprar bens ou serviços de terceiros? Empréstimo bancário. Empréstimo bancário é um direito que você pode adquirir. Cartão de crédito, limite, né, no caso, né, limite de cartão de crédito, é um direito que você adquire e que você pode utilizar. Por contrapartida, se você tem esse direito do crédito, né, do limite em cartão de crédito, você vai gerar uma obrigação que é o quê? Pagar o quê? Pagar o crédito, né? Paga. Mas quando eu compro no cartão de crédito, eu tenho que pagar, eu gero uma obrigação, que é pagar o quê? Em forma de quê? Qual a nomenclatura que eu dou dessa obrigação? Não é a fatura, não? Isso mesmo, a bendita fatura. Você gera crédito para você, é um direito que você adquire, mas por tabela você já gera o quê? Uma obrigação. Vocês estão lembrados que na nossa disciplina de contabilidade básica eu falei que para tudo se tem duas pernas na contabilidade? Foi gerado um direito para mim, que foi o crédito, mas em contrapartida eu tenho que ter outra perna, que é o quê? Uma obrigação, que é pagar a fatura. Então, tem que ter as duas perninhas. Deixa eu ver o que mais. Senão não bate, né? Oi? Senão não bate, né, professor? Senão não bate. Se não tiver a outra perninha, não vai fechar a contabilidade. Aí o contador que sofre para ter que resolver. Entende-se como sendo dois os tipos de moedas circulando na economia mundial como um todo, a saber que temos moeda mercadoria e moeda de curso forçado. Primeiro, a de mercadoria. É assim denominada aquela moeda que toma a forma de uma mercadoria como valor em si mesmo. O melhor exemplo da moeda mercadoria é o ouro, mas em determinados momentos, em situações particulares, temos outros tipos de moeda mercadoria, como o cigarro nos campos de concentração ou nas prisões. Vocês estão entendendo que a moeda, como moeda mercadoria, nem sempre é algo de fato que você tenha, digamos, como eu posso dizer, como valor específico daquilo. Você pode, ela é substituído de outra forma. Como eu coloquei aqui o exemplo de cigarros, né, na época de prisão, era um tipo de moeda que eles compravam, digamos assim, serviços, ou trocavam serviços que você ia fazer em cigarro, né, na época das concentrações. O sal também, né, professor, na Idade Média? Isso, sal. Para a gente trazer mais para a questão, mais próximo, digamos assim, durante a escravidão, né? Durante a escravidão, uma das formas de moeda mercadoria, digamos assim, era o escravo, ele trabalhava e o pagamento era o quê? Era o alimento, ou um tipo de comida, alguma coisa. Era mais ou menos assim. Se a gente for trazer mais ainda para dias mais próximos, que infelizmente, a gente ainda vê pessoas trabalhando uma certa forma de escravidão e que elas não têm uma moeda paga em dinheiro. É pago em quê? Em moradia, em feira. Em feira, isso mesmo, em feira, que não, você vem trabalhar para mim e eu vou lhe dar roupa, comida, cama e roupa lavada. Digamos, é uma expressão que se pode com essas palavras que se pode entender como moeda mercadoria.
que é um tipo de moeda, uma forma de pagamento, né? Que a gente sabe que isso não é tirando a questão do ouro, que dependendo da forma da atividade que se esteja sendo feita, o pagamento pode ser aceito, mas em sua maioria, sempre você tem que ser, digamos, compensado, né? Se é que a palavra vai se encaixar melhor, para aquilo que você vendeu ou prestou serviço, seja em moeda corrente, ou seja, moeda de fato, não moeda mercadoria. Se você vendeu algo, seja pago, você receba de volta, como pagamento, né? Dinheiro, seja dinheiro em espécie, seja dinheiro eletrônico, né? Que é a questão das contas em contas correntes, no caso também dinheiro eletrônico, isso é que a gente pode dizer assim, o crédito, já que a gente falou há pouco tempo em cartão de crédito, né? É uma forma também de pagamento. Então, é uma moeda. Bitcoin. Como é, Vitor? Eu ia falando bitcoins. Também é um novo tipo de moeda, né? Eu digo novo, que embora já tenham aí mais de 5 anos que esteja sendo utilizado, mas para o mercado econômico, eu não vou falar nem econômico mundial. Para o nosso mercado econômico daqui, da nossa região, ainda é um tipo de moeda que ela não tem utilização. Se eu fizer, vou fazer a primeira pergunta, vou fazer uma pergunta aqui. Tirando o Vitor que já respondeu, alguém mais sabe o que é o Bitcoin? Ninguém? Nunca ouvi falar, não. É normal isso acontecer. Porque, assim, é um tipo de moeda que ela digamos que é um dinheiro digital. É um dinheiro digital. E é criptografado. Isso. Você não pega nele como a moeda comum, em espécie, né? O dinheiro em espécie. Ele é como se fosse... Vou tentar comparar aqui. Sabe aqueles... deixa eu ver aqui. Pronto. Digamos que você vai comprar passagens naqueles cartões eletrônicos em ônibus, né? Ele é como se fosse um dinheiro virtual que toda vez que você utiliza, ele é como se fosse debitado daquele local. Como se fosse um passe. Oi? Como se fosse um passe, né, professor? Isso, como se fosse um passe. Ele é utilizado como se fosse um passe. João Paulo, eu posso transformar ele em moeda, em espécie? Pode. Só que ele foi criado justamente para evitar esse manuseio e para ele dar agilidade às movimentações financeiras, principalmente para quem trabalha com bolsa de valores. João Paulo, mas isso é uma moeda que a gente aqui... Eu nunca ouvi falar, eu vou ter que utilizar? Há uma tendência que sim. Não se preocupa que não vai ser tão... Eu imagino, né? Não vai ser tão rápido. Acredito que ele só vai chegar no mercado com força, esse tipo de moeda, daqui a entre 5 e 10 anos. Por quê? Por justamente ter uma questão aí de cultura e, embora já esteja sendo quebrada, que é a questão mas do... ela foi criada... Pode perguntar. Eu digo, João Paulo, essa criptomoeda, ela foi criada mais para ser trabalhada virtualmente. Não era isso o objetivo? Isso. O objetivo era isso, era ser trabalhado apenas virtualmente. Só que a forma de utilização, a valorização dela está tão em alta que os mercados financeiros já estão usando ela com muita frequência. E está começando a ser utilizado em mercados econômicos padrões, básicos. Exemplo, tem bancos hoje que vai fazer um determinado investimento
digamos que você vai comprar um título de capitalização. Você compra e quando você vai resgatar ele, ele já é convertido em criptomoeda. E porque é uma tendência que ele se valorize mais ainda. Eu não tenho certeza de valor de quanto ele está hoje, mas eu posso dizer que entre 5 e 6 anos atrás, de lá para cá, ele teve uma valorização muito, muito alta mesmo. É uma tendência futura. Isso porque... Oi? Eu não li pouca coisa sobre isso, mas se não me engano, ele chega a render de 400 de 300 a 400% anual. Uma coisa assim. Isso, alto o rendimento. É muito alto, é muito alto. E se você for analisar a questão de investimento de poupança, hoje, quem tiver um determinado valor para investir em poupança, é melhor você investir em criptomoeda. Sem sombra de dúvida. Principalmente pela privacidade e segurança. Oi, não ouvi. Quem falou aí? Amanda, não. Amanda, eu pedi para você repetir. Eu ia fazer essa pergunta a você sobre investimento, mas você falou, eu não prestei atenção. Diga aí de novo. Não, porque assim, hoje, se você tem um determinado valor para investir em poupança, é melhor você investir em criptomoeda, porque o retorno dele é maior e tem uma garantia mais alta de rendimento, digamos assim. Hoje, se você for pegar aí uma poupança, ele vai ter de rendimento aí, talvez aí não chegue a 2% por ano, dependendo do tipo de rendimento que você for aplicar. Então, não vale a pena. E aí a questão da criptomoeda, ela tem além dela vir já numa crescente monstruosa de valorização, é uma tendência futura de moeda, eu não vou dizer moeda única, mas um tipo de moeda muito forte. E se a gente for parar para pensar um pouquinho aí trazer para a nossa realidade, principalmente para a questão de idosos, eu digo, não vou dizer antigamente, mas talvez aí há 10 anos atrás, você não via idosos trabalhando com cartão. Eu digo cartão de débito, eu não falo nem cartão de crédito. Hoje a gente já vê comumente, ou não só idosos, mas aí baixando mais ainda a faixa etária, de pessoas acima de 25 a 30 anos trabalhando basicamente só com esse tipo de moeda, que não é a moeda em espécie, é a moeda digital, a moeda que é utilizada em cartão de crédito, cartão de débito. Hoje um tipo de movimentação financeira que veio também para ficar até então, né, se não taxarem muito, apesar que já estão taxando, que é o Pix. Então, são essas situações que a gente vai vendo que é uma tendência futura de moeda a ser utilizada. Eu, João Paulo, particularmente, não é que eu não queira, mas eu estou achando mais fácil não utilizar mais moeda em espécie. Sempre que saio, raramente tem um espécie, é tudo cartão de crédito ou débito. Porque, lógico, tem uma situação que é a questão de segurança, que a gente também não pode dizer que não, mas é mais facilmente, até porque, acho que eu falei em outra aula, não sei se foi na aula anterior ou na outra disciplina, que eu falei que aqui em Avu, a realidade aqui de Açu, é que a gente, praticamente em todos os locais que a gente frequenta, seja para compra de vestuário, seja para alimentação, seja para lanche, seja o que for, recebe cartão. Então, faz com que a moeda em espécie, digamos assim, ela vá deixando de ser utilizada. Vamos lá, o que mais? Moeda de curso forçado.
Ao contrário da primeira modalidade, ela não possui valor em si próprio, sendo necessário um decreto governamental garantindo seu valor, e assim sua consequente circulação. Aí, um exemplo que eu posso dizer assim, de moeda de curso forçado, que ela é a chamada moeda que ela é restrita a uma determinada situação, como aqui coloca, né, um decreto governamental. Exemplo, vamos começar lá para fora. O dólar, ela é a moeda mundial, mas existe uma moeda forte e ela é mais ou menos não, eu posso citar como exemplo desse tipo de moeda, a chamada moeda forçada, que é o euro. O euro é um tipo de moeda que ela foi forçada e criada para ser utilizada basicamente aonde? Na Europa. Você não vai encontrar alguém comprando, alguém vendendo aqui no Brasil a espécie moeda, o euro. Você não vai encontrar. Você pode encontrar se for na questão de ações, mas em espécie é um tipo de moeda forçada decretada pelos governos, no caso, né, da Europa, para ser utilizada lá. Tem uma cidade, eu não me lembro se é Carnaubais, meu Deus. É Carnaubais que foi criada uma moeda específica. Quem é que pode me ajudar nisso? Se eu não me engano, foi Carnaubais, né? Não, Carnaubais? Que moeda é essa, João Paulo? Eu nunca vi por aqui. Para mim, tinha sido criada. É como eu disse, eu não tenho certeza se foi em Carnaubais. Mas, para mim, tinha sido criado um tipo de moeda local em uma cidade aqui da região. Por isso que eu perguntei se era Carnaubais, que eu não tenho lembrança agora. Que foi criada há uns mandatos aí atrás, também não me lembro, para que ela circulasse unicamente dentro da cidade. Que era para quê? Para uma tentativa de você fortalecer o comércio local. Que é o que geralmente esse tipo de moeda ela faz. Ela é criada para que você compre, no caso, pague, gaste, receba só dentro daquela região onde ela foi criada. Eu vou dar uma pesquisadazinha, ver se na próxima aula eu trago de certeza para dizer a vocês. Isso faz com que, como eu estou dizendo, como eu disse agora, você fortaleça o comércio local. Exemplo, digamos que que tenha sido em Carnaubais. Vamos trabalhar com esse exemplo, com essa situação. Na hora que o município determina esse tipo de moeda e diz assim, comerciante, você só pode receber esse tipo de moeda. Então, vai forçar aos cidadãos da cidade comprar dentro da cidade, comprar apenas dentro da cidade. De que forma? Eu sou o prefeito, digamos que eu sou o prefeito, aí eu vou pagar em, sei lá, moeda de Carnaubais, não sei o nome, moeda de Carnaubais. Aí eu sou funcionário da prefeitura, ou então presto serviço para a prefeitura, recebo na moeda de Carnaubais. Como aqui em Açu não recebe essa moeda, eu sou forçado a comprar na cidade, de onde foi criada aquela moeda, para girar o comércio dela. Ah, João Paulo, mas se você fizer isso, se acontecer isso, também não pode ser ruim para a questão da população, dela ficar obrigada a comprar dentro daquela localidade? De certa forma, fica. Não vou deixar que não fique, mas para isso existe... assim, não é que existe. Tem que ver como foram criado esse decreto. Se existe um limite de valor para ser compro ou para ser transformado. Esse exemplo, se eu prestei o serviço para Carnaubais, eles vão me pagar 50% do valor, vão me pagar em moeda de Carnaubais, 50% vão me pagar em real. É para eu poder, digamos, utilizar esses outros 50% em outro canto. Então, depende muito
de como é feito esses decretos governamentais, como eles são criados, com a finalidade a gente sabe, que é para estimular o giro no comércio local. Um exemplo, né, o exemplo que eu disse é justamente a questão do euro, né? Quem mora na Europa e recebe em euro, ela é forçada, digamos assim, a comprar na Europa. Aí, João Paulo, lá dá certo porque é Europa, os preços vão ser bons tanto na Europa como fora da Europa, então tanto faz você comprar na Europa ou não, e vai dar certo o preço da mercadoria, seja alimento, roupa, o que seja, ou o serviço que você for contratar. Ele vai estar equilibrado. Tudo bem, realmente é bom. Mas você obriga, para deixar bem claro, que quem mora lá, que recebe em euro, compre lá. Digamos, para tentar dar um exemplo, tem muitas pessoas que vão fazer compra, eu vou falar aqui de açúcar, tem muitas pessoas que vão fazer compra em Mossoró. Por que vão fazer compra em Mossoró? Pela questão do preço. Mas aí, digamos que aqui em Açu, o comércio seja obrigado a usar uma moeda chamada Vale do Açu, um exemplo. E obrigue vocês comprarem só aqui na região do Vale do Açu. Itajá, Açu, Itajá, Carnaubais, Panguaçu, essas cidades aqui do Vale do Açu. Mossoró não entra. Aí, por eu receber como a moeda Vale do Açu, eu vou comprar aqui. Eu não vou poder comprar em Mossoró. O que é que tem a ver aí, João Paulo? Porque tem muitas pessoas que aí são análises a serem feitas, eu não estou dizendo que é certo ou que é errado, mas são situações a se pensar um pouquinho. O porquê que faz alguém sair de Açu e comprar em Mossoró? Aí alguém já pode estar pensando aí, João Paulo, é o preço. Tudo bem, é o preço. Só que, às vezes, a gente não analisa outras situações. E aí, talvez alguém também vai se perguntar. O que é? Se eu sair daqui para Mossoró, pronto, digamos que eu cheguei precisando comprar um fogão. Aí eu quero um fogão, 6 bocas, não sei o que lá, com forno não sei o que, tal, tamanho tal. Eu defino uma característica desse fogão. Quando eu vou pesquisar aqui em Açu, o fogão está custando, sei lá, R$800, por exemplo. Aí, eu pesquisando aqui na internet, vi que numa loja em Mossoró, o mesmo fogão está custando R$700. Aí você olha aí, João Paulo, tá vendo? Por isso que você vai ter que comprar o fogão em Mossoró. Porque lá está R$100 mais barato. Tudo bem. Só que aí, o fogão, ele não vai ser entregue aqui em Açu. Sou eu que tenho que buscar. É uma situação que eu tenho que analisar. Se eu for buscar o fogão, eu tenho um Gol. O fogão não vai caber dentro de um Gol. Eu vou ter que pagar uma caminhoneta, um carro com carroceria, né, aberta, para poder trazer esse fogão. Digamos que eu pegue um carro emprestado de um amigo meu, de um pai, de um parente, não sei. Uma picape lá. Peguei emprestado a picape. Aí eu tenho que buscar o fogão em Mossoró. Chego lá, paguei R$700. Só que para mim, no carro, mesmo que foi emprestado, eu tive que abastecer o carro. Digamos que eu tenha gasto, sei lá, R$60 de combustível. Aí fui para Mossoró, gastei R$60. Então, vai ser 700 mais 60. Então, já dá 760. Cheguei em Mossoró, aí demorando lá, fui resolver uma coisa, aí eu peguei um congestionamento, não sei, tive que, vou ter que almoçar aqui em Mossoró, vou comer aqui em Mossoró. Vou almoçar em Mossoró. Digamos que eu almocei lá em Mossoró e gastei R$20 de almoço.
já vai 780. Opa, beleza, ainda estou lucrando R$20. Sim, mas o tempo que você gastou em ir para Mossoró, ficar lá nesse congestionamento, na loja, perder tempo, quando você chegar de volta aqui, só em você ir a Mossoró e voltar, você perdeu o meu dia. Aí isso a gente não contabiliza. Então, voltando para a questão da moeda. A moeda ela tem que ser utilizada forte na localidade onde ela foi decretada. Só que quando você decretar que você obrigar a população a utilizar, essas situações têm que ser analisadas. Então, embora aqui fosse custar R$800 do fogão, e eu indo a Mossoró, o gasto que eu tive, o tempo, eu lucrei R$20, né? Será que você tem de medo assim de lucrar R$20? Será que valeu a pena? Então, muitas pessoas vão comprar em Mossoró, só para fechar o assunto, vão comprar em Mossoró pensando só exclusivamente, unicamente no preço daquilo que eles vão comprar em Mossoró. E não analisa esses gastos, não analisa outras despesas, porque se você tem um carro próprio, além do combustível, aí já falando ainda de contabilidade, né? Você tem que calcular depreciação. Vocês estão lembrados que eu falei lá em contabilidade sobre depreciação, a utilização daquilo, eu tenho que fazer um cálculo e ou abater do valor ou agregar em cima do custo ou da despesa que eu for contabilizar. Então, são essas situações que a moeda específica, ou seja, a moeda forçada, ela vai fazer você também analisar. Ela é forte, vai gerar o comércio local? Vai. Que benefícios, além disso, ela vai trazer? O não deslocamento e comprar fora? Eu particularmente analiso isso. João Paulo, mas alguém pode estar pensando aí, João Paulo, mas eu vou comprar pela internet e tem entrega grátis, ou a entrega, ou o frete ainda é menor do que bater em Mossoró, ou mesmo comprar aqui. Não, tudo bem. Só estou colocando situações que, às vezes, quando um governo força a utilização daquela moeda na região, não só o governo tem que analisar isso, mas também as pessoas, né, que vão utilizar desse tipo de moeda também tem que analisar. Não é porque o comércio é aqui que eu tenho que comprar aqui, ou não é porque o comércio é aqui, o maior preço é aqui e eu vou ter que comprar fora que é o menor preço. Tudo são situações a serem analisadas, né? E o que é inflação? Inflação é o nome dado ao aumento de preços dos produtos e serviços. Ela é calculada pelos índices de preços, comumente chamados de índices de inflação. O IBGE produz dois dos mais importantes índices de preços, o IPCA, considerado oficial pelo governo federal, e o INPC. Alguém aqui já ouviu falar nesses dois índices, nessa nomenclatura? Não? Não, eu não. Vamos lá. Para que serve o INPC e o INPC? O propósito... Oi, mano? Eu acho que esse IPCA, eu li sobre isso, eu estava pesquisando sobre o tesouro direto. Amanda, fala um pouquinho mais alto para baixo. Porque está correndo, acho que é a minha internet. Vai lá, fala aí, repita. Eu estou dizendo que eu li alguma coisa sobre isso quando eu estava pesquisando sobre o Tesouro Direto. Sim. Mas não... Vamos lá, para explicar um pouquinho sobre ambos, né? O propósito de ambos é o mesmo, medir a variação de preços de uma cesta de produtos e serviços
consumida pela população. O resultado mostra se os preços aumentaram ou diminuíram de um mês para o outro. Só para deixar bem claro o seguinte, são dois tipos de índices que praticamente são utilizados em todos os tipos de movimentações. Exemplo, você faz um aluguel, digamos, você faz um contrato de aluguel, um desses índices é utilizado para reajuste anual do preço do aluguel. Um desses índices vão ser utilizados para ser calculado o valor de uma prestação, sei lá, de um financiamento de um carro, de um financiamento de veículos em geral, de um financiamento de uma casa, também é utilizado. Então, são os principais, são os carros-chefes dentro do nosso país, que é por aí que onde se é reajustado todo e qualquer valor, seja não só na questão de preços de produto, valores de locações, serviços também é utilizado para aumento ou determinação do salário mínimo, e aí se vai. A sigla INPC corresponde ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor e a IPCA corresponde ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. A diferença entre eles está no uso do termo amplo. O IPCA engloba uma parcela maior da população. Ele aponta a variação do custo de vida médio das famílias, com renda mensal de 1,40 salários mínimos. E o INPC verifica a variação do custo de vida médio apenas das famílias com renda mensal de 1 a 5 salários mínimos. Então, resumindo, né, quem ganha aí até R$ 5.500 vai ser o INPC que vai ser utilizado para cálculo, né, para verificar esse custo médio, né, de vida dessas pessoas. Interessante, né? Se a gente for pegar por essa faixa de valores, né, de 1 a 5 salários mínimos, a gente reproduz isso também para determinar outras situações, né? Especificamente, né, um exemplo, a questão da moradia, né? Tudo que envolva e tem a ver com moradia residencial, eu não falo nem questão de empresas, né? Eu falo questão de residências de pessoas. É avaliado por esse danado aí. Hoje o Brasil, hoje não, em 3 anos para cá, foi um índice que teve uma variação bem impactante. E se a gente for pegar de 2020 para cá, né, que foi quando iniciou a pandemia, também teve um negócio bem interessante de mudança de valor desse rapaz aí. E aqui alguns tipos o percentual de variação de acordo com os tipos de índices e as chamadas cidades grandes, ou as capitais, né? No Brasil como um todo, o IPCA em março chegou a 0,93% e o INPC a 0,86%. Aí vem Aracaju, 1,09, 0,81, Belo Horizonte, se a gente for pegar essa primeira fileira aqui, Brasília foi o que teve maior percentual, né? 1,44 do IPCA e 1,38 do INPC. E aqui, para você ver, Curitiba, né, se manteve os valores iguais, 1,33. Passando aqui a tela um pouco, vem Fortaleza, deixa eu ver aqui dessa outra relação aqui. Deixa eu ver aqui, Fortaleza, Goiânia, do IPCA, Goiânia foi 1,46, mais alto, em março agora de 2021.
E o INPC mais alto foi, dessa relação aqui, Rio Branco, 1,05, né? Eu não coloquei Natal, não peguei Natal. Mas Natal, se não me engano, ele estava o IPCA de 0,89 e o INPC estava 0,85. Teria que só verificar aqui direitinho. Mas, se não me engano, foi esses percentuais. Professor, Oi. o maior aí é Porto Alegre, é 1,0.9. Ah, é verdade. Não tinha visto. Goiânia 1,46 de IPCA e INPC 1,09. Isso mesmo. Tinha pulado lá para Rio Branco, no Acre. Por que se fala tanto em IPCA, né? O governo federal usa IPCA como índice oficial de inflação do Brasil. Portanto, ele serve de referência para metas de inflação e para alterações da taxa de juros. Como ele é calculado, o IBGE faz um levantamento mensal em 13 áreas urbanas do país, de aproximadamente 430 mil preços em 30 mil locais. Então, para entender como esse rapaz vai influenciar na alteração de taxa de juros, é feito esse estudo pelo IBGE. E, falando em IBGE, é um tipo de estudo que o Brasil ainda passa por dificuldade, aí também tem a ver a questão territorial, né? O IBGE, inclusive agora, acho que foi final do ano ou foi início desse ano, não estou lembrado. Foi feito abriu, né, para ser contratado, né, pessoas para trabalhar no censo. E também, através do censo, ele vai reproduzir a situação econômica individual, digamos assim, de determinada região. Aí a gente volta para a questão da microeconomia e da macroeconomia. No censo do IBGE, que é onde a microeconomia ela tem maior resultado e uma análise bem mais determinante da situação econômica do país. É um negócio bem interessante. E a gente tem dificuldade porque, pela questão do território, né, não sei se é o correto, mas o que eu observo é que o censo deveria ser feito a cada 2 anos, né? Entre 2 e, no máximo, 3 anos. E ele aqui no Brasil tem essa variação de 4 a 5 anos. 4 a 5 anos é uma diferença muito grande. Você vai encontrar distorções muito altas, diferenças muito altas, né? Imaginem, é só a gente parar para pensar aí. Como era a sua vida econômica há 5 anos atrás? É um paralelo para a gente fazer de 5 anos, é um espaço muito grande de análise, né? Um pouco complicado. Eu ouvi falar, acho que faz um tempo, que estavam querendo montar um censo mais rápido e não tanto presencial, né? De ter pessoas ainda passando de porta em porta fazendo entrevista, e sim fazer um levantamento eletrônico. Só que o problema de você fazer um levantamento eletrônico, se não for por informações já registradas, né? Tipo, saber a saúde financeira de uma família, onde tem João, Maria, José e Pedro, aí todos estarem cadastrados, sei lá, 2 sejam estudantes, outros 2 trabalham, mas um trabalho, outro receba a Bolsa Família, que você tenha todas as informações desses 4 indivíduos cadastrados já em algum tipo de site, alguma coisa assim, para que você não precise, e aí a verdade tem que ser dita, não abrir para resposta de cada um ou de um membro da família, porque pode surgir respostas incorretas ou respostas diferentes da realidade, né? Que é um dos problemas ainda de você fazer
o censo de visita, né, chamada porta a porta. E nem todo mundo é entrevistado. Você pegar aí numa rua que tenha 20 casas, talvez aquele entrevistador do censo ele não consiga visitar as 20 casas. Por quê? Porque talvez uma casa ou outra não tenha ninguém em casa, ou talvez uma casa quem esteja na hora que o entrevistador passe não seja alguém que tenha todas as informações correspondentes à família. Aí sempre tem umas distorções, que eu sempre gosto de dizer. Nem todo resultado que se apresenta, ele é 100% correto. Ele vai ter distorções. O percentual nem sempre pequeno, mas sempre vai ter. IBGE tal. Por exemplo, uma família que não consome carne vermelha e não tem filhos em idade escolar, terá com certeza um índice de inflação pessoal diferente do oficial, cujo cálculo coloca peso considerável na variação do preço de carne e da mensalidade escolar. Então, tudo isso já influencia na hora de você fazer essa análise aí, para saber como é que está o custo médio de vida das pessoas, né, de vida da família. Por quê? Porque você não pode querer calcular um custo médio de uma pessoa, de uma família, desculpa, que tem essa realidade aí, para uma. Aqui, o exemplo que eu coloquei é que não tem filhos em escola, em idade escolar. Aí você pega outra, que mesmo não consumindo carne vermelha, mas tem 2 filhos com idade escolar. Aí já vai entrar a questão do pagamento de mensalidade escolar. Isso estou falando de escola particular, né? Poder de compra, se a variação do seu salário de um ano para o outro for menor do que o IPCA, você perde seu poder de compra, pois os preços sobem mais do que a sua renda. Se a inflação e o seu salário têm a mesma variação, seu poder de compra se mantém. Se você, porém, receber um aumento acima do IPCA, seu poder de compra aumentará. Aí, tem a ver com a questão do salário, né? O Brasil, inclusive, esse novo reajuste do salário mínimo de agora de 2021, o governo está sendo obrigado a fazer um reajuste no salário mínimo, porque se ele leva em consideração esse índice, ele tem que reproduzir o salário mínimo com base nesse índice. Exemplo e trazendo a realidade. Não me lembro o percentual do IPCA do ano passado, mas que apontava um aumento, um percentual para que o salário mínimo esse ano chegasse a X valor. Aí o governo não levou em consideração o IPCA e fez o reajuste por conta própria, levando em consideração outros índices. O que é que isso tem a ver, João Paulo? Por que o governo está sendo obrigado? Porque o governo decretou R$ 1.100. Só que, com base no IPCA, o salário mínimo devia ser maior. Quem é que pode me responder aí o que chegou a ver, de quanto deveria ficar o salário mínimo? Eita. Vou dar um brinde para quem acertar. O negócio ficou sério agora. Não vale pesquisar no Google, não, viu? Ninguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3. O salário mínimo, com base no IPCA, deveria passar a ser R$ 1.102. João Paulo, que aumenta, hein? R$ 2, hein? Que diferença. Acontece. Está esperando aquele aumento o ano todinho. É complicado, Mas é interessante, né? Essa diferença que, embora ridícula, né, de R$ 2 para a questão de recebimento do salário, ele impacta em muita coisa. Vou trazer para trás, puxar um pouco para trás o ano passado. O ano passado,
o reajuste inicial foi, do salário mínimo, passou de 968 para, desculpa, 1.024 para 1.040 e... 1.045. E o governo, durante janeiro e fevereiro, manteve 1.045, só que o IPCA apontava para ele reajustar para 1.051, se não me engano, 51 para Rio Branco. Então, esses 2 meses que o salário teve essa diferença, impactou, por incrível que pareça. Porque quando a gente fala, aí trazendo para a realidade agora, para o salário atual, quando a gente fala de R$2 em um salário de apenas uma pessoa, é uma coisa. R$2, se eu for multiplicar aí pelo ano, né, João Paulo, vai dar o quê? 10, vai dar 20, R$24 no ano de diferença. Isso é dinheiro? Alguém vai dizer, não é, R$24 no ano não seria valor considerado, né? Mas aí, quando você multiplicar pela quantidade de pessoas que recebem um salário mínimo, aí que é o que o governo, digamos, bate, né, com relação a isso, é que eles entendem que você pegar esses R$24 e multiplicar pela quantidade de pessoas que recebem salário mínimo por parte do governo, que são os aposentados, né, os que recebem benefícios, quando você multiplicar isso pela quantidade geral, vai dar uma diferença grande digamos, no desembolso do governo durante o ano. Mesmo assim, aí é aquela situação. Se existe, por lei, que o reajuste vai ser com base nesse índice, não tem o que se fazer. Está em lei, digamos, né? Está em lei, cumpra. E pronto. Curiosidades do IPCA. O IBGE produz e divulga o IPCA sistematicamente desde 1980. Entre 80 e 94, ano da implantação do Plano Real, o índice acumulado foi de essa numeração toda aí em porcentagem, né? Então, é um valor muito alto acumulado durante esse período. A maior variação mensal do IPCA foi em março de 90, chegou a 82,39%, enquanto a menor variação foi em agosto de 98, ele foi negativo, menos 0,51%. Outros índices de inflação de outras instituições, né? Outras instituições também produzem índice de inflação. Essas são alguns dos mais importantes, né? O IGPM, o Índice Geral de Preços de Mercadoria, calculado pela Fundação Getúlio Vargas, é formado por 3 índices diversos que medem os preços por atacado, IPA-M, ao consumidor, IPCM e ao construção, INCC. O IGPM é comumente usado para contratos de aluguel, seguro de saúde e reajuste de tarifas públicas, entre outros, né? Embora o IGPM seja também utilizado, mais comumente utilizado, vou pegar aqui, não seguro de saúde, e nem reajuste de tarifas públicas, mas em contrato de aluguel. Se é colocado em contrato de aluguel, porque ele, digamos assim, é um tipo de índice que calcula e avalia a variação, digamos, eu posso explicar, valorização, digamos assim, do mercado. Se você tem aí questão de aluguel, a questão desse índice em contratos de aluguel. Se você mora em um local e onde você reside, o entorno dele passa por mudança, principalmente para o lado de crescimento, a tendência é que os contratos sejam colocados com base nesse tipo de índice, porque ele vai levar em consideração a valorização do ambiente em que ele está inserido, o imóvel está inserido. É como você pegar tentar aqui dar um exemplo aqui de açúcar. Pronto, o fórum, se eu não me engano, o fórum vai ser o novo
a nova sede, né, do fórum, está para ser lá depois da UPA, né? Até onde eu sei, né? Se eu estiver errado, alguém me corrija. Então, hoje, você comprar um terreno próximo à UPA e próximo onde vai ser o fórum, ele vai estar valendo, digamos, X, se você for comprar, né? Vai estar valendo, sei lá, um terreno lá, um tamanho básico, vai estar custando 50 mil reais. Quando o fórum for feito lá, estiver funcionando, e outras situações, outras estruturas, outros tipos de instituições, indústrias, fábricas ou lojas estiverem lá, quando elas estiverem também lá, a tendência é que esse terreno ele se valorize. Por tabela, também é preço de aluguel. Hoje, o exemplo do preço de aluguel. Hoje, quem for morar lá e for comprar uma casa, for alugar uma casa lá próximo à UPA, tamanho, sei lá, uma casa com 100 metros quadrados vai estar custando R$400 aluguel. Quando o fórum estiver em funcionamento, e o valor desse aluguel, a casa vai ser a mesma, não vai ter crescido em nada. Mas aí é uma tendência que esse índice aí vai fazer com que o preço do aluguel aumente. Porque ele leva em consideração justamente a valorização do ambiente onde está inserido o determinado imóvel. O IPC, o Índice de Preços ao Consumidor, calculado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIP, mede a variação dos preços no município de São Paulo. Ela aponta a variação de custo de vida médio de famílias com renda de 1 a 10 salários mínimos. Eu coloquei aqui o exemplo que é mais de São Paulo, que você também pode utilizar em outros municípios. Então, são tipos de índices ainda que são utilizados com determinada frequência, não só os anteriores, né? Deixa eu ver o que mais. Acho que a gente parou por aqui, já paramos por aqui. Para a gente não esticar e não adentrar no assunto de taxa de juros e câmbio, a gente vai parando por aqui e quinta-feira a gente retorna para fechar esses dois últimos assuntos, ok, gente?